A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É muita alegria poder estar aqui novamente, mais uma aula para liberarmos a palavra de Deus que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que transforma, que nos marca. E eu gostaria que você nessa hora fechasse seus olhos. Vamos orar, vamos pedir para que o renovo de Deus esteja no nosso coração, possamos experimentar de uma aula viva, poderosa, cheia da graça e do favor de Deus, amém? Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra e sermos ministrados por ela. Pai, que a tua presença nos envolva. Nós declaramos que cada aluno hoje vai receber vida, ministração, sabedoria e graça. Eu oro para que a unção do Senhor, que quebra todo jugo, possa quebrar todo espírito de acusação, toda seta na mente, todo espírito de desânimo, e declaro que a vida de Jesus se manifesta hoje nessa aula para marcar, para transformar, para curar, para trazer refrigério aos corações de cada um e a fé para vermos grandes milagres em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia! Que bom estarmos juntos compartilhando a palavra, sermos edificados e moldados pelo Senhor. É muito bom. Pega a sua Bíblia, capítulo 3 do livro de Atos. Vamos para a nossa quinta aula. E aqui nós vamos ver a segunda pregação de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Pega então a sua Bíblia, vamos ler do versículo 1 até o 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E a partir do verso 11, Pedro começa a pregar. E aqui então nós vemos aqui como começou a segunda pregação de Pedro narrada no livro de Atos. Então os versos do verso 1 ao verso 10, nós vemos a cura desse coxo, que serve como um pretexto para a mensagem de Pedro a partir do verso 11. Então ele usa essa cura como pretexto para o milagre. E aqui nós vemos que nós podemos até ser pobres de ouro e prata, mas nós devemos ser ricos de Cristo. Sabe, a postura que Pedro teve de fé, sabe aquele coxo, esperava uma esmola, e aí Pedro então chega e diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho é mais valoroso, ou é aquilo que o ouro e a prata não pode te dar. Então, levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Que milagre, que maravilha, que ousadia, que intrepidez. Agora, é uma lástima quando a igreja não tem nem ouro, nem prata, nem poder de Cristo. Essa é a completa pobreza, não tem nada. Sabe, nós precisamos ser ricos para com Deus, nós precisamos ter poder espiritual no nosso meio, nós precisamos ver os milagres, nós podemos, pela graça de Jesus, nós podemos orar, nós podemos ter a fé, a ousadia, a intrepidez, para ver os milagres do Senhor.
versículo 11 e 12. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Então, sabe, é interessante que um milagre extraordinário acontece. Aquele homem coxo se levanta, há uma cura milagrosa, e Pedro já se posiciona e tira ele de cena. E diz: vocês estão achando que nós, eu e João, podemos fazer alguma coisa por nós mesmos? Há uma capacidade em nós? Não, peraí. Não há uma capacidade em nós. Essa obra é divina. Essa obra é de Deus. E aí ele então aponta para Cristo. Esse tipo de coração que nós precisamos. Nós não estamos atrás do reconhecimento próprio. Nós não estamos atrás de termos a glória humana. Não. Nós estamos atrás de glorificar Jesus. Nós somos apenas o canal pelo qual o poder de Deus flui. A vida de Jesus flui. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu sou um canal do Senhor para o fluir de Deus. Diga assim: eu sou. Diga mais forte para eu ouvir. Diga: eu sou um canal de Jesus para os seus milagres. Então nós somos esses instrumentos de Deus para os milagres. Então a mensagem de Pedro começa dizendo isso. Primeiro, não olhe para nós, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Então vamos continuar lendo, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pedistes que vos concedesse um homicida. Dissarte e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Então, ele diz, olhe para Jesus. Pedro está dizendo, olhe para Cristo. Olha só, o foco é Cristo. O foco é Cristo. Não deveríamos enfatizar demasiadamente o instrumento humano, mas o poder de Deus disponível em Cristo. Nós não estamos aqui para, enfatizar o homem, não. Nós somos apenas um instrumento pelo qual Deus se move. Nós apenas precisamos estar conectados a essa fonte, conectados a essa graça, para que Deus possa nos usar. E quando Deus nos usar, que a gente aponte para Jesus. Hoje a tendência é muito grande das pessoas olharem para o homem, para o líder, para aquele que está à frente. Mas sabe, você que é líder, você que está envolvido em liderança, que Deus tem movido através da sua vida, quando as pessoas olharem para ti, para vocês, numa decisão de glorificar o homem, coloque eles para ver Jesus. É Jesus. A glória é de Jesus. A honra é de Jesus. Isso é muito importante. Então, nosso encargo principal deve ser propagar o Evangelho de Cristo. Sim, nós queremos as curas, os sinais, os prodígios, e que elas devem acompanhar, sim, a nossa mensagem, para, na verdade, confirmar a mensagem, não para substituí-la. Então, nós não estamos apenas curando os enfermos, nós estamos levando Cristo, aquele que cura os enfermos. E não apenas que cura, aquele que dá a salvação eterna. Então, é claro que nós queremos e vamos ver em nome de Jesus mais curas, sinais, prodígios no nosso meio, mas o foco principal é que as pessoas possam ter uma experiência do novo nascimento, possam ser salvos, possam ter a experiência de Jesus. E então nós vemos aqui nesse texto que Pedro não pregou a cura divina, não é, ou milagres, mas ele pregou Cristo
como Senhor. A nossa mensagem é Cristo. É Ele que é o centro de todas as coisas. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que é o Senhor. Por isso, vou repetir, nossa mensagem é cristocêntrica. E nós vamos continuar dizendo isso. Cristo no centro. Cristo no lugar que lhe é devido. Amém? Então, nós podemos ver também alguns aspectos de Cristo como aquele que cura. Depois de dizer que a cura não veio dele mesmo, Pedro começa a mostrar quem é Cristo que cura e por que ele tem autoridade para curar. E ele faz isso mostrando alguns títulos do Senhor. A gente percebe no verso 13 que ele é um servo de Deus. Então, ele diz que é servo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele veio para servir, não para ser servido. O coração de Jesus é para servir. Por isso que ele trouxe a cura, porque ele é aquele garçom, é aquele que dá. Jesus é o servo. E nós temos que seguir o seu exemplo. Nós somos o servo que dá, que oferece aquilo que nós temos recebido. No versículo 14 de Atos 3, Pedro o chama então de santo. Ser santo significa ser absolutamente separado para Deus, ser um com Deus e com a sua vontade, é ser santo, separado, é ser santificado. Essa palavra santificado significa separado. Então ele é santo, ele é separado para Deus. E nós também precisamos viver nessa santidade, entendendo que Jesus é a nossa santidade, né? Porque nós estamos nele. Também no verso 14 ainda diz que ele é justo. Então Pedro não apenas chamou ele de santo, mas também chamou ele de justo. Ser justo significa ser correto com Deus, com todos e com tudo. Somente o Senhor Jesus pode ser chamado justo. E mais, Ele nos fez justos. Olha que tremendo. Ele nos fez justiça de Deus. Nós somos nós somos feitos justiça de Deus por causa de Cristo. Também no versículo 15 diz que Ele é o autor da vida. Então Ele não quer ver a morte, Ele quer a vida. Pedro diz que eles mataram o autor da vida, né? Isso é um fascinante paradoxo, né? E a palavra autor aqui significa archegos, que significa autor, originador, é o líder, ele é o capitão, ele é o principal, é aquele que trouxe a origem à vida. Também Pedro o chama de o profeta. Versículo 22 e 23, olha o que a Bíblia diz. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então, aqui mostra que Jesus é esse profeta e que nós deveríamos ouvir esse profeta. E então, Pedro faz um apelo, uma exortação e um apelo. Mostra o pecado daquele povo, que eles precisavam então se arrepender. E Pedro diz, olha, vocês mataram o autor da vida. Pedro está dizendo, olha, vocês precisam ter uma experiência com ele. Olha o que a Bíblia diz no versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. Vocês não sabiam, em outras palavras. Como também as vossas autoridades. Agora, vocês precisam se arrepender, versículo 18 e 19. Mas Deus assim cumpriu que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, aqui nós vemos a postura que Pedro tomou, dizendo, olha, vocês pecaram, vocês mataram o autor da vida, agora, eu sei que vocês fizeram por ignorância, mas sabe de uma coisa, há um caminho de livramento, o caminho chama-se arrependimento, mudança de mente, mudança de mentalidade, reconhecer que é pecador,
e se render ao Senhor, e seus pecados serão cancelados. E mais, vocês vão ser livres da morte, como nós lemos no versículo 23. Versículo 20. Para que o arrependimento? Não apenas para os pecados serem cancelados, mas olha o versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então, o alvo de Deus era trazer o refrigério. Olha só, olha aqui. A respeito do mendigo coxo, não se diz que ele tenha crido no Senhor antes da cura, ou que tenha se arrependido ou convertido. Na verdade, que ele nem mesmo esperava receber a cura, mas apenas o quê? Uma esmola. Todavia, João, viram que ele tinha fé. Ele tinha fé. E por essa fé, ele entrou nos tempos de refrigério. Diga assim, refrigério. O tempo de refrigério não é somente para quem está enfermo, mas para todo homem caído no pecado. Então Jesus é esse que veio para trazer refrigério. Uau! Sabe quando você está com aquela sede e então você bebe aquela água ali, é um refrigério para o seu corpo. Mas também quando você recebe um milagre, uau, que refrigério. E então os seus pecados são cancelados, aí é um enorme refrigério. Então Jesus veio para trazer esse refrigério, para ser esse refrigério. Esse é Jesus. E nós somos esses que estamos continuando a obra de Jesus, para levar o refrigério às pessoas que estão sofrendo. Por isso que Pedro disse, arrependa. E se convertam para que os seus pecados sejam cancelados, e vocês venham desfrutar de um tempo de refrigério. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E então, versículo 21 diz, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, né? Então, Cristo vai restaurar todas as coisas. Cristo é o restaurador de todas as coisas, né? Ele é aquele que vai colocar todas as coisas em ordem. E isso Ele vai fazer, né? Ele virá, Ele voltará. Ele vai derrotar a Satanás ali no Armagedon. Ele vai lançá-lo ali no lago de fogo depois do milênio. Então nós vamos perceber de fato a ação de Jesus restaurando todas as coisas, trazendo o seu governo. E para isso nós estamos aqui, para anunciar que Jesus irá se mover de uma maneira poderosa, trazendo refrigério àqueles que estão hoje no pecado, estão na lama do pecado, mas que em nome do Senhor Jesus, eles receberão vida, eles serão transportados do reino das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, né? Isso é o que nós cremos. Nós estamos aqui para isso, sermos instrumentos de Deus, para levar a palavra do Senhor. Amém? Capítulo 4, a primeira perseguição da igreja, começa aqui no capítulo 4 do livro de Atos. Vamos ler, começar a ler esse capítulo. Versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Uau, que mover! No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas,
com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizesse isso. Por que que os saduceus perseguiram ali os discípulos? Porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E a mensagem do Evangelho é Cristo que morreu na cruz, mas não ficou pendurado numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então isso foi contra esse grupo de religiosos. E por isso houve a prisão. E a pergunta, então, vem: com que autoridade vocês fazem essas coisas? Essa pergunta foi feita a João Batista, ela foi feita a Jesus, foi feita aos apóstolos e será feita a todo aquele que estiver envolvido no mover do Senhor. Eles vão perguntar: mas como que vocês fazem isso? Como que vocês falam dessa maneira? Com que autoridade vocês fazem essas coisas? Estão sempre perguntando. Com que autoridade um líder de célula pode batizar ou celebrar a Santa Ceia? Com autoridade eles fazem essas coisas. É com a autoridade do Senhor. E nós precisamos ter a mesma resposta que esses apóstolos tiveram. Nós temos que dar a mesma resposta. E então eu gostaria que você voltasse então para Atos 4, versículo 8, que começa a ver a resposta de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nós podemos ver aqui o testemunho de Pedro, e nós podemos ver que ele estava cheio do Espírito Santo. Eu vou te dizer mais uma vez, o poder do Espírito Santo nos capacita a operarmos milagres. Porque aqui nós vemos, no versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo. Foi por causa do enchimento do Espírito Santo, é que ele teve a ousadia e a intrepidez de orar pelo enfermo, e o enfermo recebeu a cura. Então, claro, em nome de Jesus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós falamos em nome de Jesus. E nós damos a glória a Jesus. E Jesus se move. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, vou te dizer também, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia e autoridade para testemunharmos o Senhor diante daqueles que se dizem autoridade. É um posicionamento que nós precisamos ter. Espiritual, nós devemos falar da parte do Senhor. Eu me lembro que um dia que eu fui chamado a ir num evento de final de ano, em que eu iria falar para professores e diretores da Secretaria da Educação das escolas de Goiânia. Você sabe, pessoas graduadas, pessoas importantes, pessoas de altas posições estavam lá. Mas você sabe, Deus me chamou para falar, para testemunhar. E sabe, naquele dia eu tive a oportunidade de falar com intrepidez, com ousadia, e ainda no final, ainda fazer um apelo para que eles aceitassem Jesus. Sabe, nós precisamos entender que onde Deus nos coloca, nós podemos ser instrumentos de vida, não importa quem seja, não importa a autoridade que esteja ali, nós podemos ser canal do Senhor. Eu me lembro quando o pastor Luiz teve a oportunidade e nós estávamos juntos, de conversar com o governador do estado,
E ele se posicionou lá. Ele não foi lá para pedir. Foi tão interessante que ele não foi lá para pedir nada para o governador. E ele, na verdade, falou: olha, governador, nós não viemos aqui pedir nada. Nós viemos aqui para falar que nós estamos à disposição do Estado para abençoar o Estado. Nós estamos aqui para abençoar. E se posicionou diante dele e falou: olha, eu quero dizer, Deus foi que te levantou, porque é Deus que estabelece reis e remove reis. E você pode ter uma experiência com Jesus no seu quarto, você pode ter a sua experiência no seu momento íntimo, de voltar o seu coração para Deus. Você sabe, eu vi aquela cena, era um pastor novo ainda, vendo aquela cena, e da ousadia do nosso pastor, e sabe, se posicionando com a autoridade do Estado, sabe, posicionando como um profeta de Deus, como alguém que testemunha da parte de Deus. Então não tenha medo, onde Deus te colocar, seja na faculdade, seja no seu trabalho, você é um profeta de Deus, você pode falar da parte de Deus, porque Deus te deu autoridade para falar, Deus te deu essa autoridade para ser um ministro, para se posicionar. Você tem autoridade, você pode se posicionar sim, e falar de Jesus sim, e as pessoas vão se render ao nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. Também temos uma mente clara e uma fala precisa, quando nós somos cheios do Espírito Santo. E o testemunho de Pedro foi breve, mas muito claro, abrangendo toda a verdade do Evangelho. Sabe, quando nós estamos, de fato, cheios do Espírito Santo, nós temos clareza, nós vamos do ponto certo, nós falamos aquilo que precisa ser falado, isso é poderoso. E Pedro também não falou de outra coisa, senão de Jesus, crucificado e ressuscitado, para ser o Salvador. Ele não se preocupou com a retórica, com a oratória, nem tampouco para impressionar a plateia. Sabe, nós não somos aqueles que vamos à frente para falar, para impressionar alguém. Nós estamos indo para ministrar Cristo. É triste quando muitas igrejas estão sendo mais um entretenimento espiritual, vamos dizer entre aspas, do que de fato a mensagem de Cristo. Ou no lugar onde mais se fala das coisas, sabe, dessa vida, do que de Cristo. Recentemente, nós ouvimos uma pessoa dizendo: olha, eu estou procurando uma igreja, ele é de outra cidade, estou procurando uma igreja nessa cidade, e perguntou ao nosso pastor aqui se tinha alguma igreja videira, ou uma igreja que ele poderia ir. E aí o pastor falou: olha, mas não tem aí na sua igreja uma igreja? Não, tem uma igreja que é até muito boa, assim, num aspecto assim, é tudo, eles querem ajudar, eles aí fizeram um retiro, mas e levaram psicólogo, levaram doutor nisso, aquilo, e nada demais nisso, mas não falaram nada de Jesus. Eu sei sim que psicólogos podem ajudar, eu sei que médicos podem ajudar, conselhos, etc. Mas a mensagem principal é Cristo. O que as pessoas estão precisando é de Cristo. O que eles precisam ouvir está na palavra. O nosso manual, o manual do fabricante, a palavra de Deus. Nós precisamos pregar Cristo. E Cristo é revelado de Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos ser um povo que vai no ponto central. O ponto central é Cristo. A salvação é Cristo. Assim como também a condenação é porque não creram em Cristo. Estamos aqui nessa terra não para impressionar alguém, uma plateia. Não, estamos aqui para glorificar Jesus e pregar Cristo. Assim como os apóstolos fizeram. Eles são exemplos para nós. Então, você sabe, também aqui, nós vemos que nos versos 11 e 12, nós já lemos, Jesus é essa pedra rejeitada, e que se tornou depois a pedra angular, aquela pedra de sustentação, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado que importa que os homens sejam salvos. Então Jesus é a pedra
que foi rejeitada, mas Jesus é interessante que a pedra é Jesus, os edificadores eram os líderes judeus, que deveriam estar trabalhando no edifício de Deus. E a sua palavra desvendou que os líderes judeus o rejeitaram, e Deus o honrou para a edificação da sua habitação entre o povo de Deus. Na verdade, esses edificadores, eles deveriam colocar Cristo como fundamento, eles deveriam colocar Cristo como Senhor, mas infelizmente eles não entenderam. Mas Deus honrou Jesus, e o fez então, a partir dele, a sua habitação, e nós hoje somos habitação de Cristo, né? Pedro pregava Cristo não apenas como Salvador, para a salvação dos pecadores, mas também como pedra para o edifício de Deus. E aí, no versículo 13, nós vemos aqui, a partir do versículo 13, a proibição por parte do Sinédrio, para que parassem de falar sobre Jesus como essa pedra, como esse fundamento, como essa pedra que ia gerar outras, vamos dizer, que fariam parte do edifício de Deus. Versículo 13 até o 18 diz assim: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Impressionante esse texto, impressionante. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Bom, o Sinédrio, olha para cá, o Sinédrio era um conselho composto dos principais sacerdotes, anciãos, doutores da lei e os escribas. E era a corte suprema, né? A maior ali dos judeus, né? E o Sinédrio tinha autoridade para decidir questões sem precisar consultar poder superior. Então, eles eram pessoas naquela época, ou um grupo de pessoas muito importantes e que poderiam, sabe, fazer coisas terríveis com relação a Pedro e a João, né? Agora, é claro que o Sinédrio, eles reconheceram que um grande sinal havia ocorrido, né? Eles não estavam interessados em avaliar o que estava por detrás do milagre, né? Mas apenas defender a religião e a posição deles. E tirar de cena essa questão do que Pedro e João estavam ali pregando, que era Jesus. Então eles estavam se defendendo da maneira como eles podiam. E a segunda coisa que vemos é uma atitude política de não desagradar o povo e nem sequer estar preocupados em saber o que agradava a Deus. Esse era o Sinédrio, né? Eles queriam defender-se, mas também queriam ser políticos, não desagradar o povo, porque a cura aconteceu ali. Eles não estavam preocupados em saber onde está Deus nisso. Onde está Deus por detrás disso? Não. E temos então a resposta de Pedro, quando o Sinédrio tentou pará-los. Olha a resposta de Pedro e de João. Versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Naturalmente, é a vontade de Deus, sim, que nós nos submetamos às autoridades, mas até o limite da sua palavra. Uma autoridade delegada por Deus, né, não pode transpor os limites da palavra de Deus e da consciência do homem.
Então alguém não pode chegar para você e dizer, você está proibido de pregar o evangelho. Você está proibido de adorar Jesus. Não pode. Porque há uma autoridade superior, a autoridade de Cristo, da palavra e da nossa consciência. Eu vou continuar adorando o Senhor, eu vou continuar pregando aquilo que eu acredito, aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Por isso que Pedro e João se posicionam e dizem então, o que é mais apropriado, obedecer aos homens ou a Deus? Claro que o mais apropriado é obedecer a Deus. E aí vemos uma postura tão poderosa desses homens. E o versículo 21 continua dizendo, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. E a partir do versículo 23, nós vemos o louvor e a oração da igreja, né? Nós vemos como Deus se moveu nessa igreja de uma maneira tão linda e preciosa. Vamos ler esse texto tão poderoso. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Qual foi a atitude da igreja nesse momento? Primeiro, eles tiveram uma atitude de unanimidade em servir ao Senhor. Nós estamos juntos, nós estamos unidos, eles levantaram a voz, a unidade. Mais uma vez eu reforço isso, o poder da unidade, o poder de sermos um, de orarmos em concordância, de se posicionarmos. Por isso que ajuntamentos como jejuns, por exemplo, que nós fazemos a cada semestre é tão valoroso, porque é a igreja se unindo, a igreja se posicionando. Quando nos reunimos também nas nossas células e juntos oramos, há um poder tremendo, há uma unanimidade tremenda, né? Eles também entenderam que a luta deles era contra Deus, que aqueles religiosos estavam lutando contra Deus e contra o ungido, Jesus. Eles tiveram clareza disso, e também tiveram clareza de que tudo estava de acordo com a vontade e o propósito de Deus. Tudo que aconteceu, a morte de Jesus, aconteceu por causa do propósito de Deus, aquilo que, de fato, Deus tinha predeterminado que iria acontecer. Mas eles também tiveram algo interessante, não temeram, mas pediram ainda mais ousadia para testemunharem o Evangelho de Jesus. Olha que lindo, diante da perseguição, eles vão ficar lá, Deus, olha, está difícil, olha como está, que crise, olha que perseguição, olha que luta, vamos ficar aqui todo mundo quietinho no nosso canto, porque a perseguição está grande, a luta está grande. Não, eles levantaram a voz e disseram, Senhor, dá-nos mais intrepidez, para que nós continuemos a buscar o Senhor e a amar o Senhor, e a levar a Tua palavra, e vemos as curas, os milagres, os sinais. Uau, temos que ser como esse povo, que está pedindo por mais,
mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais na vida da igreja, eu quero mais ousadia, eu quero mais intrepidez. Aleluia, aleluia. Quantos querem mais? Diga assim, eu quero mais. Diga mais forte, eu quero mais. Intrepidez para pregar a palavra de Deus. Sabe, essa tem que ser a nossa postura espiritual. Também no versículo 30. Em vez de tremerem, eles fizeram o inferno tremer. Porque Deus estava usando ainda mais eles. Passaram a usar eles ainda mais. Glória, tremendo. Isso é o que nós vemos, como Deus se move de uma maneira poderosa. Mas nós não poderíamos deixar de falar de Cristo. E no versículo 11 que nós lemos, nós vemos que Cristo é essa pedra para o edifício de Deus. Essa pedra que foi desprezada, mas que é tão importante para o reino de Deus. E não há outro como o Senhor. E somente por meio de Jesus é que nós podemos ser salvos. Nós temos um Salvador que é uma pedra. Ele não é apenas rei, servo, homem e Deus, mas ele também é uma pedra para o edifício de Deus. Olha para cá. Deixa eu te falar o propósito de Deus. O propósito de Deus é o quê? É edificar. Ele usa essa ilustração. A sua habitação no universo. Olha, o céu não é a habitação permanente de Deus, mas é a sua residência temporária. A Bíblia revela claramente que o Senhor está vindo para habitar na sua habitação eterna, que é a Nova Jerusalém. Eu sempre ouvi, eu nasci num lar cristão, e que eu ia morar no céu, e eu ia para o céu, essas coisas todas, até que eu descobri que o céu vem para a terra. No dia que eu descobri, eu fiquei até assim meio cabisbaixo, eu queria ir para o céu, né? Mas o céu vem para a terra. O céu vem para a terra, Nova Jerusalém, habitação de Deus. O que é, então, essa eterna habitação de Deus? É unir-se, se unir de Deus com o homem. Deus decidiu fazer do homem a sua morada. Deus decidiu fazer uma habitação, em que essa habitação é formada por todos aqueles que creram nele. E ele então habita entre o homem. Olha, tão tremendo isso, Deus autossuficiente, soberano, que governa, que fez tudo com a sua palavra. Agora ele resolve habitar com o homem. Fazer do homem a sua morada eterna. Olha que honra. Olha que poderoso. E ele escolheu você. Você é um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Deus decidiu fazer de mim a sua habitação eterna. E para sempre, sempre, sempre estarei com Ele. Que lindo isso. Que ilustração tão fantástica. Que na verdade é uma ilustração da realidade que nós estamos vivendo e viveremos de uma maneira ainda mais poderosa. Então, isso é maravilhoso, isso é tremendo, né? O verbo em João 1,14 se refere à encarnação, é o verbo que é Deus, tornou-se carne e armou seu tabernáculo entre nós, e aquele que se encarnou é a própria união de Deus com o homem, e essa união é então a habitação onde Deus pode habitar, e Deus resolveu fazer do homem a sua morada. Em João, olha só, João 14, versículo 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viveremos e faremos nele morada. Uau! O Filho e o Pai virão ao que ama o Senhor Jesus e farão morada nele. Tremendo o que a palavra de Deus diz. Olha também em João 15:4, o Senhor prossegue: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Aqui o Senhor indica que Ele pode se tornar a nossa habitação e que nós precisamos ser a sua habitação. Ele quer permanecer em nós e nós devemos permanecer nele. Nós estamos conectados, estamos juntos. Jesus está em nós, nós estamos nele. Isso é tremendo. E então nós vemos o conhecimento de Pedro sobre Cristo como pedra. Em João 1, vemos que André trouxe o seu irmão, Simão Pedro, e olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que se traduz por Pedro, que na verdade é pedra. Então Pedro ali começa a ter a sua experiência de ter Jesus como fundamento, como pedra. Ele começa a ter a revelação disso. Mais tarde em Cesareia de Filipe, o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus responde para ele também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Sem dúvida, depois de Pedro receber o Espírito, ele se tornou então um homem cheio do Espírito, e ele começou a entender a palavra do Senhor a respeito de ser uma pedra. Porque ele está dizendo: eu sou parte do edifício de Deus, eu sou parte da morada de Deus, e agora eu não apenas sou parte da morada de Deus, mas eu estou levando outros a se encaixarem nessa habitação. Eu sou parte também daqueles que vão trazer outras pedras para estar nessa pedra, nesse fundamento que é Cristo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 2, 4 e 5: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras. Aí Jesus nos chama de pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa. Diga assim: eu sou casa. Diga mais forte: eu sou casa espiritual. Jesus resolveu fazer de você a casa dele. Uau! Que tremendo! Que maravilha! E Jesus quer estar conosco. Cristo não é apenas a pedra para edificação de Deus. Ele também é a pedra de tropeço e pedra que esmiuça para aqueles que o rejeitaram. E é isso que a Bíblia diz. Olha, Mateus 21, 44 diz: todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ele também é a pedra de alicerce. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Ele é também a pedra de tropeço. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Lá será armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos, porque não reconheceram Jesus. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim de como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então nós vemos na palavra de Deus o quanto Jesus se revela como essa pedra, e se você crer, você vai se tornar parte dessa habitação divina. Também vai ser uma pedra que vive, mas se você rejeitar, você também vai ser esmiuçado, como diz a Bíblia. Mas glória a Deus porque você creu em Jesus, glória a Deus porque você está indo pela fé. Então no Antigo Testamento nós vemos em Gênesis as pedras ali, o bidélio, ali o ônix, o ouro, tudo ali no rio que fluía. Nós vemos em Êxodo as pedras dos sacerdotes, da estola sacerdotal. Em Êxodo nós vemos a rocha ferida, em Isaías a pedra de tropeço, em Zacarias
né, nós vemos Cristo como pedra de remate. No Novo Testamento, Jesus fala que Pedro é uma rocha, né? Em 1 Coríntios diz que Jesus é o fundamento, essa rocha, né? Pedro diz que nós somos as pedras que vivem, e lá em Apocalipse, os vencedores receberão a pedrinha branca, e também Deus virá no seu trono, e tem várias pedras, e a nova Jerusalém será de pedras preciosas, as ruas de ouro. Então nós percebemos o quanto Deus se revela como pedra, e para a glória do Senhor, nós somos essas pedras que vivem, que um dia tivemos um encontro poderoso com Jesus. Isso é tremendo e glorioso. Que Deus possa nos enriquecer mais e mais com a sua palavra, em nome de Jesus. Até a próxima aula.